Hoje a gente chega com esta magnífica declaração de louvor ao Senhor, feita pelo apóstolo Paulo na carta 1 a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, Deus único, imortal, invisível, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Nós que temos aprendido bastante sobre o batismo em nome de Jesus, dando aquela ênfase à expressão em nome. Aprendemos que quando declaramos em nome de Jesus, estamos declarando para dentro da pessoa de Jesus. Eu me lembro, eu que fui criado em igreja trinitariana, consequentemente, quando na minha adolescência eu fui batizado em nome da Trindade. Cresci dentro daquele ensinamento. E os dias se passaram e, jovem, sempre liderando trabalhos de jovens na igreja, mas havia dentro de mim uma apreensão. Sempre eu perguntava para os meus líderes, mais propriamente pastores, alguma coisa que me explicasse a Trindade. E eu ouvia sempre aquela resposta: olha, a Trindade é um mistério. Não existe explicação. Aliás, era uma resposta mentirosa. Na realidade, não tem explicação, porque não tem fundamento. E eu fui para o seminário teológico, continuei perguntando e sempre sem resposta. Me tornei pastor, pastoreei por 17 anos e continuou a mesma pergunta. E nesse período eu batizei mais de 200 pessoas. E é claro, batizei até por questão do dever, da obrigação de seguir princípios denominacionais. Batizei estas pessoas em nome da Trindade. Depois, deixando o pastorado, mas nunca deixando de pesquisar a palavra de Deus, nunca deixando de pregar, eu tinha um programa radiofônico e a tônica do meu ministério
sempre foi a ênfase ao nome de Deus, ao nome de Jesus e, consequentemente, ao batismo em nome de Jesus. Até que Deus começou a me cobrar, a falar no meu íntimo: você insiste pregando, ensinando o batismo em nome de Jesus, mas você foi batizado em nome de 3 pessoas, em nome da Trindade. Deus estava como que me cobrando: você precisa ser o exemplo, você precisa tomar uma decisão. Até que chegou o dia que eu tomei esta decisão. Eu fui batizado, isso em 2004. Eu fui batizado em nome de Jesus. Aleluia. Você nem imagina a alegria. A primeira coisa que aconteceu, que a Bíblia, a revelação da palavra de Deus se abriu para mim. Coisas, mistérios ocultos passaram e constantemente são revelados. É claro que as perseguições, os preconceitos, a rejeição, a falta de uma igreja que aceitasse o meu ministério, me aceitasse como pastor. E, enfim, eu sempre ouvi os mais baixos comentários, mas eu permaneço firme nesta revelação. Mas algumas pessoas, aquelas mais questionadoras, perguntavam: mas e daí? E daí, pastor? Aquelas pessoas que o Senhor batizou em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas estão perdidas? A minha resposta era e é: não. Deus não leva em conta os pecados, os erros doutrinários que nós cometemos na nossa ignorância. A gente tem este exemplo na declaração de Paulo aqui, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 e 13. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na incredulidade. Veja, das barbaridades que ele fazia contra Deus, contra a obra de Deus, a pior: eu era blasfemador, mas Deus não levou em conta. Isso aí não é débito na minha conta celestial. Eu fiz isto na minha ignorância. E Deus não me cobra, não vai me cobrar por isto aí. Qual a lição aqui? Veja, no meu caso, propriamente dito,
eu havia sido batizado em nome da Trindade. Até o dia que eu tive a revelação, Deus não levava em conta aquele erro doutrinário. Mas a partir do momento que veio a revelação, que eu descobri o grande mistério, se eu continuasse na teimosia e, como pregador, como mestre ensinador, ensinando errado, aí Deus me cobraria. Deus cobra quando nós manipulamos a sua palavra segundo o nosso bel prazer. Olha, lamentavelmente, a maioria dos líderes, maioria absoluta dos líderes, sabem que a doutrina da Trindade é uma heresia. Ela não tem base escriturística, mas a maioria não assume por questão financeira. Igreja nenhuma vai me aceitar. Eu estou bem colocado aqui. Eu recebo tantos salários mínimos por mês. Eu estou vivendo uma vida confortável. E se eu assumir esta verdade, eu vou perder o meu, desculpe, mas eu vou chamar isto de emprego. Isto é pecado. E você que é ensinado, que tem aprendido, e você descobriu a verdade sobre o batismo em nome de Jesus. Se você continuar praticando, defendendo, e aquele que vai batizar ainda, se você se submete a esse tipo de batismo, sabendo que ele é falso, você estará pecando. Isto é pecado. Olha, o salmista, ele disse que Deus colocou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Então, vamos honrar essas lições que a gente tem aprendido aqui. Concluindo, repito, Deus não leva em conta aqueles erros, aqueles pecados que a gente cometeu na nossa ignorância. Mas, a partir do momento que a gente descobre a verdade absoluta, a gente tem que assumir uma posição. Eu me lembro que um determinado líder, amigo meu, ele me vendo fora do ministério, trabalhando em vendas, ele que conhecia o meu ministério através do rádio, ele fez aquela pergunta para mim: pastor, a gente gosta muito do senhor. Eu, minha esposa, a gente sempre acompanhou o seu ministério pelo rádio. Mas agora o senhor se envolveu nessa questão da Trindade. Se hoje aparecesse uma igreja que fizesse uma oferta, olha, queremos você conosco, a gente te paga 10 salários mínimos. Olha, hoje daria mais de 15 mil reais. Olha que tentação. Se você recebesse um convite de uma igreja e com essa proposta, mas com uma condição: não fale em Trindade.
fique calado. Você aceitaria? Eu falei, pastor, o senhor está brincando com a minha fé. Eu não vendo a minha fé. Eu não negocio as minhas convicções espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Deus, a palavra dele acima de tudo. Vamos andar então, segundo a revelação de Deus. Amém e amém.